amiguinhos do Bom Jesus, tudo bem com vocês? Celebramos hoje a solenidade de Cristo, Rei do Universo. O Evangelho de hoje é de João, capítulo 18, dos versículos de 33b a 37. Mas, para vocês entenderem, eu vou contar para vocês uma história sobre um rei. Como vocês sabem, o rei usa coroa de ouro ou de prata com joias preciosas, não é mesmo? Bom, mas o rei da nossa história usava um tipo diferente de coroa. Vamos ouvir a história. A história é do rei ao contrário. Era uma vez, há muito tempo atrás, um rei. Ele não era um rei comum. Ele era um rei diferente dos outros reis. Sabe por quê? Porque ele era um rei ao contrário. Ele era ao contrário de tudo do que os outros reis já foram um dia ou eram. A começar do dia que ele nasceu. A partir dali, vocês já poderiam dizer que ele era um rei diferente. A maioria dos reis nasce em um palácio. Este rei era diferente. Ele nasceu numa estrebaria, rodeada por animais, burros, ovelhas, vaquinhas. Não foi um começo muito grandioso para um rei, não é mesmo? Na verdade, poucas pessoas sabiam que naquela noite tivesse nascido um rei. Somente um punhado de pastores e 3 homens sábios ficaram sabendo que o rei nasceu. O rei cresceu, mas ele continuou a ser diferente dos outros reis. Enquanto a maioria dos reis gastava todo o seu tempo fazendo riquezas de prata, ouro e joias, o nosso rei, ao contrário, não tinha nada. E enquanto a maioria dos reis estava cercado de empregados, ele escolheu ser um servo. E ele poderia ser visto com frequência ajudando as outras pessoas. Conforme o tempo passava, as pessoas ficavam muito insatisfeitas com esse rei, porque ele simplesmente não agia de maneira que eles achavam que um rei deveria agir. Ao invés de andar pela cidade em um grande cavalo branco, como era de costume dos outros reis, o rei, ao contrário, dirigiu-se à cidade no lombo de um burro. Mas isso é uma maneira de um rei agir? E o povo que ele escolheu para serem seus amigos? Pescadores fedorentos eram muitas vezes vistos conversando com os pobres e comendo com os pecadores. E naquela época, este jeito de agir não era bem visto. Então, finalmente, o povo decidiu que aquele rei tinha ficado muito tempo do jeito dele. E ele não agia, sabe, da forma com que eles queriam que o rei agisse. Então, eles não queriam mais que ele fosse seu rei. Eles fizeram um plano para ele ser preso e jogado numa prisão. O plano funcionou. Quando começou o dia do seu julgamento, o rei estava diante do povo. E ao invés do povo gritar, viva o rei, viva o rei, sabe o que eles gritavam? Crucifica-o, crucifica-o. Ele não é o nosso rei, crucifica-o. Então, crucificaram aquele rei, pregando ele numa cruz. Vestiram o rei com um manto vermelho, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, batiam-lhe na cabeça com uma vara e zombavam dele. Que maneira estranha e triste de um rei morrer, né? E depois que fizeram isso tudo com ele, depois que crucificaram, bateram, judiaram, colocaram aquela coroa de espinho, pregaram ele numa cruz, pegaram o seu corpo e colocaram num túmulo. Mas espere, isso não é o fim da história. Lembra-se, ele era um rei diferente, o rei ao contrário. E o que aconteceu? Ele ressuscitou dentre os mortos para viver eternamente. Agora, em vez de ser o rei ao contrário, ele é o rei para sempre. Jesus é um rei especial. Foi nos dado por Deus e colocado no mundo somente para nos governar no amor, no perdão e nos ajudar a encontrar o caminho certo que nos levará ao castelo do nosso Papai do Céu. Todo rei tem um castelo. Jesus não tinha um. Ele nasceu num coxo emprestado no fundo de um quintal. Todo rei tem que ter riquezas, mas Jesus dizia que a riqueza dele não era desse mundo.
que ele era pobrezinho e que devíamos amar os mais pobres. Vê só, amar os mais humildes. Todo rei que se preza tem que ter nascido em um berço de ouro e ter vestes de ouro e cetro de ouro. Jesus nem um cajado de pau ele tinha. Todo rei forte tem que ter exércitos e mandar matar todos que não acreditam nele. Mas o que Jesus fez? Ele amou os inimigos e tentava perdoá-los. Todo rei tem que ter uma coroa de ouro. A de Jesus era de espinhos. E todo rei tinha que ter morte de rei, com funeral riquíssimo e cerimonial de semanas a fio. Jesus morreu numa cruz, que ele teve que carregar sozinho no meio de ladrões e sendo coroado com espinhos. Mas o mais interessante, crianças, é que ele mostrou ao mundo o perdão até o último momento e mostrou a todos nós a humildade, o amor, a compreensão e ainda voltou coroado em Deus para nos dizer: eu amo todos vocês e quem quiser me seguir estará comigo até o último dia. Por isso, hoje a igreja está em festa. É o dia do Cristo Rei, que vem inaugurar no nosso meio um reino de justiça, esperança e paz. Vamos conversar um pouquinho sobre o que agrada ao Senhor Jesus? Vamos lá. Desobedecer aos pais agrada a Jesus? Rezar pelos doentes, ajudar os mais necessitados, agrada a Jesus? Ser amigo de todos, sem distinção, é bom ou é ruim? No Evangelho, Jesus está falando que tudo que nós fizermos de bom aos outros, na verdade, é a Ele que estamos fazendo. Daí a importância de fazer o bem a todos, para que possamos ser felizes eternamente e participar do reino de Deus junto com Jesus. Entenderam o Evangelho de hoje, crianças? Então, um beijo e até a próxima! Ei, que legal! Hoje é dia do rei, um dia especial, dia do nosso rei. Rei dos seis, rei nosso amigão, seu mundo não acaba não, ele é o nosso rei Jesus. Junte as mãozinhas então, abra o seu coração, faça ao trono do nosso rei e deixe ele reinar. Junte as mãozinhas então, abra o seu coração, faça ao trono do rei Jesus e deixe ele reinar. Tchauzinho, um beijo!